Olá! Vem comigo revisar as súmulas e os informativos dos tribunais superiores. Meu nome é Daniele e esse é o Fazer Jus. Súmulas organizadas por ramo do direito. STJ. Direito Processual Civil. Assistência Judiciária Gratuita. Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ação declaratória. Súmula 181. É admissível ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Personalidade judiciária. Súmula 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender seus direitos institucionais. Ministério Público. Súmula 99. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Citação. Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 429. A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. Processo cautelar. Súmula 482. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 806 do Código de Processo Civil acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. O artigo 806, citado na súmula, se refere ao Código de Processo Civil de 1973. Sua correspondência no CPC de 2015 é no artigo 308. Audiência. Súmula 117. A inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação da pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Ação cautelar de exibição de documentos. Súmula 372. Na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação da multa cominatória. Honorários periciais. Súmula 232. A fazenda pública, quando parte do processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Extinção do processo. Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Sentença. Súmula 318. Formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. Reexame necessário. Súmula 45. No reexame necessário, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. Súmula 253. O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Na vigência do CPC de 2015, a súmula diz respeito ao artigo 932, incisos 3 e 4. Súmula 325. A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela fazenda pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Atualmente, o entendimento deve levar em consideração os limites previstos no artigo 496, parágrafo 3º do CPC de 2015. Liquidação de sentença. Súmula 344. A liquidação, por forma diversa da estabelecida na sentença, não ofende a coisa julgada. Precatório. Súmula 144.
Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Súmula 311. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Ação possessória. Súmula 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Ação monitória. Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. Súmula 282. Cabe a citação por edital em ação monitória. Súmula 292. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Súmula 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Súmula 339. É cabível ação monitória contra a fazenda pública. Súmula 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo da venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 531. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Fraude à execução. Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Garantia para pagamento futuro. Súmula 313. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia do pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Bem de família. Súmula 205. A Lei 8.009, de 90, aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. Súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 449. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Por hoje é isso. Vamos construir juntos um material de revisão rápida e objetiva? Me diga nos comentários o que achou e como podemos melhorar. Obrigada pela companhia e não perca os próximos episódios para continuar fazendo jus.